Diego Teixeira, alô Vera Lúcia Carvalho aí em Fortaleza, junto com a nossa Marion Duarte. Um abraço grande a todos vocês. Olha, estamos começando o programa no dia de hoje. O sol apareceu de volta aqui no Rio de Janeiro, né? Após um dia muito frio há 2 dias atrás. Ontem foi aquela friaca, como dizem, né? Mas não excepcionalmente um frio muito grande. É que o carioca não está acostumado, mesmo os cariocas adotivos, como eu, e com o Dr. Hernando Sampaio, grande oncologista, que hoje vai estar aqui conosco, né? E também convidamos o nosso querido amigo, professor, e também pastor Gemuel Oliveira, vai estar aqui com a gente, ele que é expert em negócios. E vamos ter também o Michel Menai. Michel Menai, também um querido amigo e é, na verdade, um intelectual, um jornalista, né? Então, acho que o programa promete, e razão pela qual estamos aqui juntinhos de vocês mais uma vez. Pois é, PiscoFins, hein? Aumentaram tudo. Mais uma vez a solução do governo brasileiro é aumentar em cima do PIS e do COFINS, é quase que dobrando a tarifa, e evidentemente que aí, mais cedo ou mais tarde, os comerciantes vão repassar o preço da gasolina, o preço do diesel para o pobre do consumidor. Quer dizer, parece que a única solução que esses políticos brasileiros têm é botar a mão no nosso bolso. A síntese da história é essa. Né? Mas porque está havendo uma possibilidade de rombo, precisamos cumprir, né, a situação fiscal do país. Só que no deles a coisa fica diferente, que eles têm ajuda paletó, têm ajuda combustível, têm ajuda moradia, né? E ainda por demais, os senhores deputados, cada qual ganham R$32.680. Agora, se somar todas as ajudas, a julgar pela denúncia e pelo projeto até que fez a Marcela Tavares, que é uma youtuber de muito sucesso, que eu tive a oportunidade de repetir aí, se somar todas as ajudas, quase chega a R$90 mil por mês. Precisa de tanto deputado? Precisa de tanto deputado lá em Brasília? Precisa de tanto deputado no Estado? Precisa de tanto vereador? Eu sou de uma época, quando eu era jovenzinho, eu achei até injusto, né? Hoje eu lamento. O vereador não ganhava nada. O vereador trabalhava, ia lá para a Câmara e fazia o seu trabalho e não deixava também de viver a sua vida. Aí depois começaram a botar salário para o vereador. Hoje eles realmente ganham muito bem, porque é aquela história. O deputado federal é o top de linha, o deputado estadual ganha 80% do deputado federal e o vereador 80% do que ganha o deputado estadual. Ou se não for isso, é perto disso. Quer dizer, é aquela história. E você faz uma despesada desesperada e aí precisa votar. Não, porque o Temer, de repente, né, vai sair, não vai sair, etc. e tal. Então, existe lá a Comissão de Justiça da Câmara. Aí o que fazem? Não, a gente vai substituir, porque tem 11 ou 12 lá que parece que vão votar contra. Aí chama um a um, entra na negociação, na conversa. E olha, não, mas eu estou precisando de verba para aplicar na minha região. Lá vai a verba para a região. Mas eu estou precisando também botar em cargo público alguns apaniguados, lá vão mais cargos. E aí, evidentemente, não há surpresa, claro que mudou tudo, teve gente escandalizada porque foi mudado da Comissão de Justiça, mas e aí deu-se o que deu-se, né? O Temer permanece, sabe Deus até quando. Agora, a propósito, ele está em Brasília. Não está mais em Brasília. Quem está em Brasília é o Rodrigo Maia. Ele pegou um avião, foi para Buenos Aires. Por que foi para mim Buenos Aires, querido? Foi para Buenos Aires porque, na verdade, ele vai comandar a reunião do Mercosul, né? O Brasil vai liderar o Mercosul. E já tem um imbróglio do tamanho de um bonde, que é a tal da Venezuela, que foi tão prestigiado naquele governo da dona Dilma, né? E que agora está com um problema sério, porque você entra nos supermercados da Venezuela, não tem os víveres necessários para a população, não tem o salário e está com uma inflação acima de 700% ao ano. E aí está havendo escaramuça. Ontem, mais de uma vez, o pessoal jogava pedra, a polícia jogava bomba, e no meio de tudo isso, nesse imbróglio todo, a Venezuela também participa do tal do Mercosul.
tem uma saída aí mais ou menos inteligente, que aí parte do próprio Temer, não sei se vai conseguir, de fazer digamos assim, um estreitamento do Mercosul com a União Europeia. Essa é uma jogada razoavelmente inteligente. Por quê? Porque o Chile tratou da sua vida fazendo aí um acordão, por assim dizer, com os países do Pacífico, incluindo grandes países. Então, o Mercosul tem que se mexer, porque senão, evidentemente, vai acabar perdendo nessa briga de exportação e importação. Mas, de qualquer maneira, é mais importante até exportar do que importar, né? Porque importar você está dando dinheiro para os outros. Exportando você está recebendo dinheiro. Agora, para receber dinheiro, tem uma outra forma de importação, né, que a gente pode chamar, entre aspas, claro, que seria muito lucrativa e tem sido muito lucrativa para o Rio de Janeiro há muito tempo, que é o turismo. Aí, Fernando, mas não se importa turismo? Não, você motiva o turista e não deixa de ser uma importação temporária, né? Ele sai da sua região e vem aqui conhecer as maravilhas do Rio, essa coisa toda. E o Rio é maravilhoso, o Rio é maravilhoso. Agora, o Rio tem de parar de conviver com esta violência do dia a dia. A respeito disso, o governador Pezão, que está devendo a muita gente, porque não consegue pagar os seus salários em dia, o governador Pezão, o que acontece? O governador, ele estava num spa, mas ele disse que não é spa, que era uma clínica, porque estava tratando da sua saúde, muito bem, meritório, se ele pode pagar, que esteja tratando da sua saúde, e que é aquela história. Mas ele interrompeu isso e foi para Brasília. Isso aí é a Lili recebendo o nosso Michel Menai. A Lili, daqui a pouco, aí vai essa coisa toda, mas faz parte da família, você já está acostumado. E aí o Pezão foi a Brasília, teve uma reunião lá com o Temer, com o ministro lá da Defesa, etc. e que tais, e todo mundo na expectativa de uma decisão firme, né, de uma decisão até firme, não só por parte do Pezão, bem como do presidente da República. Aí foi dar uma entrevista após a reunião e disse, olha, vão vir não sei quantos policiais a mais, enfim, ele deu a notícia como se fosse novidade, e não era novidade. Todos nós já sabíamos que estava programado a vinda de mais de 600, acho que são 620 policiais para o Rio de Janeiro. O problema é que os que estão aqui não estão nos deixando a segurança devida, não estão nos dando a segurança devida. Então é muito complicado. Quer dizer, o que se precisa, no meu entendimento, é uma decisão verdadeira, é um plano de inteligência, é um plano de defesa em favor do cidadão. Porque quanto mais se divulga a criminalidade que anda alta, mais entusiasma a criminalidade. É um negócio louco. Esse tipo de coisa não pode ficar desse jeito. Ainda hoje pela manhãzinha, por volta de 5 horas da manhã, em São Gonçalo, marginais em um carro, né? O que eles fizeram? Fizeram uma limpa nos pontos de ônibus. Então foram parar num ponto de ônibus, desce não sei quantos, vão lá, pega a mochila, pega celular, pega tudo e vai para outro ponto de ônibus. A sorte da história para aqueles que foram roubados e o azar dos marginais é que me parece que no terceiro roubo eles conseguiram ser cercados pela polícia, que eficiente recuperou os objetos roubados. Mas essa ousadia mostra claramente, porque todos os dias a gente está falando, não está havendo um planejamento eficiente contra a violência no Rio de Janeiro. E não sou só eu, não. A imprensa, de um modo geral, a imprensa pequena, a imprensa grande, a imprensa média, está todo mundo preocupado com isso. Quer dizer, se você tem a principal cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro, porque lá fora, meus amigos, eu tive na Europa, eu tive em vários países fora do Brasil, o que se conhece é o Rio de Janeiro. Eu cheguei ao cúmulo de ver em Paris, digamos assim, numa loja de viagens, né, numa agência de viagens, um cartaz lindo, 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 da praia de Copacabana, e estava lá escrito embaixo, visite São Paulo. Quer dizer, porque até nisso acaba sendo emblemático a praia de Copacabana. Então, se é a nossa principal porta de entrada,
meu Deus do céu, a gente não pode viver na insegurança que aí está. Então fica aí esse puxão de orelha, e fica também uma outra coisa que eu quero mandar uns alôs aí para vocês que estão falando comigo, né? Um abraço grande para todos vocês, um abraço, eu tenho aqui uma série de anotações. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Dr. Rodrigo Pego, médico dos mais queridos. Vou ver se consigo um lugarzinho, caiu aqui, deixa eu pegar. Eu vou ver se eu consigo um lugarzinho na agenda dele, né, para ele vir aqui no programa, né? Dr. Rodrigo, grande abraço. Um abraço para o Titonelli Fotos, está sempre na escuta da gente, fotos e filmagens. Se você quiser, liga para ele e combina 98-704-2942, 98-704, abaixei aqui para pegar um outro troço que caiu. O programa é assim mesmo. Um abraço para o Luiz Antônio Caselli. Eu já falei o número dele? Não, do Titonelli, fotos e filmagens, 98-704-2942, ok? Então um abração também. Outra coisa, visite, se você quiser, visita lá a Academia de Jiu-Jitsu Luiz Paulo. É muito importante fazer defesa pessoal. Eu, quando garoto, durante um bom tempo, fiz defesa pessoal, e o Luiz Antônio, o nosso querido amigo está com uma equipe Luiz Paulo, né? Aulas de jiu-jitsu segunda, quarta e sexta-feira às 16 horas, segunda e quarta às 21h30, equipe Luiz Paulo, e procura lá em meu nome o professor Serginho, que é faixa preta, 4 grau de jiu-jitsu. Vale a pena se cuidar, é muito importante se cuidar. Muito bem. E queria lembrar também o curso de jornalismo que vai haver, é um curso livre de jornalismo. Ontem nós tivemos aqui a Ana Rodrigues, que foi chefe de jornalismo de uma emissora insolvente. E daí, se você quiser saber informações, 3392-0574, 3392-0574 ou 96-515-2063, 96-515-2063. E um alô para a turma do Hostel Icaraí. O Hostel Icaraí fica ali na rua Moreira César. Alô, Moreira César, né? Se você quiser saber mais, vá no site do Icaraí, @gmail.com. Lá tem o endereço, tem tudo direitinho. Procura o Cristiano lá. E o detalhe é o seguinte: se você quiser passar um fim de semana em Icaraí, você passa com muito mais tranquilidade e com menos dinheiro, porque na verdade o hostel é muito mais em conta do que hotel. Por falar em hotel, eu queria mais uma vez recomendar para você a Trivago. A Trivago é algo importantíssimo, porque como todo site de pesquisa, mas a mim me parece que o mais completo site de pesquisas é o Trivago. Se você for viajar, né, você vai viajar e você vai buscar lá onde é que você vai. Você pode ir para Campos de Jordão, você pode ir para Alegre, pode ir para Buenos Aires, pode ir para Londres, não importa. Então você busca ali tem os pacotes, né, de viagem, que geralmente já são mais baratos, ou você faz o seu pacote e você busca, porque o que faz o Trivago? O Trivago, ele busca de um só hotel, de um só quarto, que haja interesse da sua parte, o menor preço. Então isso significa às vezes uma diferença de 20% ou 30%. Trivago.com.br, ok? Vamos chegar agora ao nosso momento de reflexão e depois nós vamos para o debate. Vamos chegar agora com a Samira Valente, que já está vindo aí, não é isso? E a gente vai agora então a esse momento que vocês geralmente têm mandado aí recados para nós. Muito bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Qual é o assunto de hoje, querida? Fernando, a nossa ouvinte Sheila, de Padre Miguel, diz que tem tido constantes dores de cabeça, que já foi ao médico e não deu nada. Sei. Ela pergunta se isso poderia ser espiritual. Isso aí, o ideal é você ir a um outro médico, né? Porque já é uma área da medicina, né? Claro que pode ser também espiritual. A Samira deixou cair um lenço aqui. Mostra esse lenço que deixou cair. Vai, mostra pra ela. Não, mostra aqui. Isso aqui, ó, até eu me orgulho muito disso, porque uma vez eu publiquei, ó, sou eu e ela numa moto lá em Vale Nevado, no Chile. Não é isso? E aí quem olha diz assim, puxa vida, que herói andando de moto, só que essa moto estava parada. E a gente viu a moto dando sopa e tiramos foto, porque não sou de andar, imagina na neve se eu vou andar de moto.
Então isso, ela passou ali, esbarrou e caiu. Mas vamos lá. Aí, essa coisa da dor de cabeça, querido, primeiro esgota todos os exames. Não é porque um médico disse que necessariamente você não possa ir em outro. Não é? É sempre importante ter uma segunda opinião. Não é? E sobre o aspecto de ser ou não espiritual, evidentemente há uma série de casas espíritas que você pode procurar e naturalmente no exame de olho a olho, né, muitas das vezes, aí sim, se for espiritual, se for eliminada a causa do ponto de vista médico, então ali o médium que ali está, a pessoa que vai te atender, vai te encaminhar eventualmente para saber se é ou não. Assim, apenas de uma pergunta fica difícil saber, porque é preciso saber quais são os antecedentes, é preciso saber como é que você é, não é, se você é uma pessoa mais positiva, se você é uma pessoa mais negativa. Então tudo isso depende muito do olho no olho, né? E aí é uma coisa muito séria para que a gente opine. Pode ser espiritual? Pode, mas primeiro esgote os exames físicos necessários. Tá bom, querida? Um abraço para você, não é? E a gente vai agora, né? Vamos agora àquele momento da prece de Cáritas, que é um momento muito importante para todos nós aqui. Deixa eu ajeitar bonitinho aqui, né? Para você ver. E depois a gente vai com aquela música. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todos sempre. Amém. Pois é, e aí tivemos então esse momento muito bonito, né, que é o momento da prece de Cáritas, né? E vamos todos rezar a prece de Cáritas. Eu quero agradecer pelo seguinte, ao Luciano, voltou a prece, essas coisas que acontecem às vezes a nível... Nosso Pai, que sois todo poder essas coisas que acontecem às vezes a nível de computação, né? Mas de qualquer maneira, vamos então àquele momento de complementação
que é realmente uma música muito bonita, que vale a pena ser ouvida. Então, meus amigos, tivemos aí esse momento, né, de fé, né, esperando que esse momento possa ter abençoado os nossos dias. Samiras, temos como convidados hoje nosso querido Michel Menai e o grande oncologista, Dr. Hernani Sampaio. Então vamos conversar primeiro com o nosso... Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, meu caro Hernani Sampaio. Meu amigo, seja bem-vindo, como sempre, oncologista dos mais conhecidos. Ele trabalha há muitos anos no INCA, né, Hernani? São 42 anos e 6 meses. Meu Deus, né? E de dedicação, né? O câncer hoje é mais curável do que quando você entrou? É sim, porque houve um progresso da medicina, né? Um progresso da tecnologia, um progresso dos métodos de diagnóstico, né? Um progresso na forma de como tratar os pacientes, né? De uma forma, através de um grupo, né? Hoje não é só o médico que trata o paciente com câncer, é um grupo, né? Composto de médico, enfermeiro, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, né? Fisioterapeutas, de forma que quando esse grupo está unido dentro desse objetivo, né? E com um propósito dirigido para o paciente oncológico, os resultados são bem melhores. Agora, em contrapartida, infelizmente, os nossos métodos de prevenção continuam como há 50 anos atrás. Quer dizer, nada se evoluiu no Brasil em termos de prevenção do câncer, né? Enquanto os países mais desenvolvidos, hoje, somente 10% dos casos de câncer chegam em estágio avançado,
Hoje no Brasil, infelizmente, 80% dos nossos pacientes ainda o chegam em estágio avançado. Então falta a prevenção, que é a coisa mais simples, mais barata e mais fácil de fazer. Através de exames, né? Através de exame ou através de educação. É por isso que eu falo que a educação é mais importante do que a saúde, né? Porque você, sem educação, você não tem saúde. Então, na realidade, só para você ter uma ideia, falta no Brasil o que nós chamamos de métodos preventivos, quer dizer, a prevenção, né? Que a prevenção ela pode ser primária, secundária e terciária. A prevenção primária é aquela através da informação, ou seja, nós teremos que ensinar para as nossas crianças tudo, nas nossas escolas, desde a primeira infância até a universidade, todos os métodos preventivos de doenças. Então, só para você ter uma ideia, se você mostrar para as crianças que o fumo é o maior causador de câncer que existe, né? Ou seja, 30% dos cânceres são causados pelo tabagismo. Então, se você passar essa orientação através dessa prevenção primária, através da instrução, você vai evitar que essa criança comece a fumar e que essa criança vai desenvolver um câncer mais adiante, né? Porque nós sabemos que o câncer causa, o tabaco causam todos os tipos de câncer, 30% dos cânceres existentes, ou seja, o câncer da boca, da língua, do pulmão, da traqueia, da laringe, da mama, do útero, da bexiga, do pâncreas, são causados pelo tabagismo. Então, às vezes, uma boa orientação, uma boa instrução leva a isso. Outro exemplo, se você mostrar para a criança, né, que se ela lavar o pênis, o garoto, né, o masculino, lavar o pênis todos os dias com água e sabão, esse ser humano jamais vai ter um câncer de pênis. Então você pode muito bem fazer a prevenção através da água e do sabão, no caso do câncer de pênis. Então a higienização também é uma coisa importante. E a prevenção secundária é aquela em que você começa a fazer as suas divulgações nos setores que tratam o câncer e junto aos pacientes que tiveram câncer, transformando esse paciente no multiplicador dessas informações. E finalmente a prevenção terciária é aquela onde você junta tudo com relação à prevenção e começa a propagar no sentido de que esses programas de prevenção jamais parem de existir. É verdade. Então, infelizmente, no Brasil, não se faz um investimento na prevenção, infelizmente. Infelizmente, é muito importante isso que a gente está falando. É por isso, Michel Menaille, é por isso que programas como esse, que eu queira a Deus que possam se multiplicar, não é? Porque a pessoa, através do vídeo, mesmo que fosse da televisão, mas agora é através da web também, ela tem informações tão úteis quanto essa que foi dada agora pelo Dr. Hernani. Mas, por outro lado, queria a sua opinião, porque eu sei que você é uma pessoa politizada. Veja você, eu vi uma notícia ontem que eu fiquei escandalizado, depois eu vou voltar para o Dr. Hernani comentar. Você sabe que a gente que é leigo, né, mas que é jornalista, que é radialista, a gente sabe que uma das coisas mais caras que existe é, na verdade, o tomógrafo, né? E vários estão quebrados. E a tomografia é importantíssima para poder descobrir se há ou não tumor, se há ou não problemas. E resultado, rapaz, eu fiquei sabendo ontem, através de uma reportagem muito bem feita pela Globo News, e eu quero até cumprimentar os colegas da Globo News, de que três caminhões tomógrafos do Rio Imagem, que tinha uma OAS que administrava, uma empresa terceirizada privada para atender, mas que cada caminhão desse custou ao Estado do Rio de Janeiro, hoje falido, 12 milhões de reais, e que a soma dos três teria feito mais de 220 exames gratuitos, fazendo com que a unidade móvel fosse aos bairros, né, e desafogando os hospitais. Pois bem, há 2 anos, esses 3 caminhões tomógrafo, com tomógrafo inclusive, que não tiraram lá de dentro, esses 3 estão parados, enferrujando num pátio estadual. Como é que você vê isso? É incrível como dá para associar até o que o colegista estava dizendo, é uma falta de educação, nesse caso uma falta de educação financeira por parte do Estado, né? Porque você vê, é um desperdício da máquina pública, é um desperdício de dinheiro você contratar terceirizada por esses altíssimas licitações para você ter um serviço de baixíssima qualidade. Você pega, compra, aluga, enfim, caminhões tomógrafos como esse
e tem falta de educar na hora de gerir esse recurso, na hora de administrar esse recurso. Então, quando você fala de uma falta de educação, isso vem em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, fazendo até uma... É um descaso, né? Porque o dinheiro é nosso. É um descaso. É a soma de todos os brasileiros. Fazendo até uma conexão com o que o ecologista falava, você imagina, se falar em educação para ensinar as crianças, por exemplo, que você passando água e sabão é simples para você não ter o câncer de pele. Agora, em muitos lugares você não tem nem água nem sabão porque você não tem saneamento básico. Então, você tem várias raízes de problema. Então, você tem que aliar a educação de professores dedicados, você tem que aliar pessoas com coração voluntário, coração bom, que queiram propagar isso tudo, com políticas de Estado que também queiram dar educação e cultura e não ter a manutenção da ignorância para só na hora de chegar perto da eleição você ter a compra de voto, a promessa daquele tijolo para fazer a casinha, ou a promessa daquela camiseta. Você tem que ter uma educação de nível desde raiz para você saber discernir. Educar isso de maneira macro, né, de maneira global, saber discernir e que toda essa engrenagem ande junta, porque não adianta você só ter a engrenagem num local que te interessa politicamente e deixar de manter toda essa engrenagem funcionando, que o teu relógio vai quebrar. É verdade. Eu esqueci de dizer que o nosso Michel Menai, ele foi o idealizador de um site muito importante que retransmite este programa, que é o Rádio de Verdade. E tem hoje uma equipe de web muito importante, uma equipe esportiva, a gente ainda vai voltar a falar dela. Mas eu queria também falar da Samira, que é jornalista. A Samira trabalhou durante 15 anos na Globo, depois trabalhou na JB e hoje, mais uma vez, participa do nosso programa. Ô Samira, no meio de tudo isso, desse imbróglio todo, além desses caminhões aí perdidos, que eu quero depois o comentário do Dr. Hernani, vem a informação logo cedinho, aliás, ontem à noite, já no avançado da hora, já vinha informação de que o presidente Temer aumentou o PIS/COFINS, principalmente em cima dos combustíveis, e praticamente dobrou. E você sabe por que dobrou? Porque vai ter um déficit fiscal, então é preciso repor, e para repor tem que botar a mão no bolso nosso. Mas esse é recorrente, né? Eles precisam de dinheiro e quem é que vai pagar o pato sempre é o lado mais fraco, o lado da corda mais fraca, somos nós, né? Então eles tentam de um jeito, não conseguem, tentam de outro, e agora foi para cima do PIS/COFINS, que vai encarecer os combustíveis, né? Eles não têm competência, até aqui não tem tido competência de criar uma política mais eficiente para isso tudo. Então, quando a coisa chega no final, que está para explodir, o que acontece? Eles jogam para cima do povo, que vai ter que repartir essa conta que não é nossa, porque a nossa conta a gente já paga em forma de impostos abusivos, né? Porque o Brasil é um dos países que tem a carga de impostos mais alta do mundo, né? Então, isso não é novidade nenhuma, né, Fernando? Isso é muito fácil. Num país como o Brasil, a coisa ficou preta, aumenta qualquer coisa, não importa o quê. Pois é. Agora, meu caro doutor Hernani Sampaio, né? Aumenta a gasolina, aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta também o custo de vida. E voltando ao assunto dos caminhões. O aparelho de tomógrafo, com o qual o amigo convive durante muitos anos, que é 42 anos, né? É médico lá do INCA, é algo muito caro e necessário, não? Ontem eu vi essa reportagem e, na realidade, parece que esses caminhões que estão lá jogados nesse pátio são caminhões que fazem mamografia. Mamografia, Fernando, é um exame radiológico feito para fazer a detecção precoce do câncer de mama, não é? Então, o ideal seria que todas as mulheres, a partir de uma certa idade, fizessem uma mamografia pelo menos anualmente. Então, esses 3 caminhões, se eu não me engano, eles seriam destinados, eles se constituem de caminhões que têm os chamados mamógrafos. Exato. Não é? Também. Que é um exame especializado para detectar precocemente um câncer de mama. Uma mamografia bem feita, de alta resolução, é capaz de diagnosticar um câncer de mama até de meio centímetro. Né? Olha só. O que é uma coisa extremamente importante. Agora, infelizmente, essa nossa situação
médica, social, política, de segurança do Brasil, os grandes culpados são os nossos políticos. Essa sem que é a dúvida. grande verdade. Por isso que eu falo que o pior criminoso que tem é o político, o mau político, né? Porque na realidade não é o político que vira bandido, é o bandido que vira político. Infelizmente no Brasil nós não sabemos voltar e nós estamos aí, desde a época do Sarney para cá, onde o nosso grupo de polícia são todos incompetentes, são desonestos, não tem função nenhuma a não ser administrar em benefício próprio de grupos, né? E por isso então que nós estamos nessa crise terrível. Eu estava fazendo análise essa noite sobre a situação do Brasil. Eu me formei em 1974. Sim. Nessa ocasião, antes de me formar, eu estudei em Maceió, Alagoas. A minha faculdade... Você é nascido lá, né? Sou nascido lá. Então, essa nossa faculdade, Escola de Ciências Médicas de Alagoas, que é uma faculdade estadual, na ocasião nós tínhamos 4 hospitais escolas e uma maternidade, e todos funcionavam muito bem. Naquela época, eu jovem, era estudante, né? Eu era líder estudantil, eu era presidente do diretório acadêmico dessa minha escola, e eu era um algoz, um adversário do governo militar, porque eu achava que nós tínhamos 4 hospitais na maternidade e poderíamos ter mais. Só que hoje, avaliando lá essa minha universidade, depois de que a democracia, essa falsa democracia brasileira se instalou, nós perdemos praticamente os 4 hospitais lá em Alagoas. Meu Deus. Quando eu cheguei aqui no Rio em 74, quando cheguei no INCA, o INCA era um hospital de referência mundial, onde o atendimento era de excelência, onde o paciente, ao chegar para o tratamento, demorava no máximo 15 dias para iniciar o tratamento. Hoje, o doente demora 3, 4 meses para iniciar o tratamento. Então tem alguma coisa errada. Não basta só ter o hospital dotado da mais alta tecnologia, mas tem que ter o tratamento a ser feito no tempo mais reduzido possível. E o pior ainda é que hoje nós vemos que os nossos hospitais tem um limite de matrícula de pacientes. Quando antigamente qualquer paciente que chegasse com câncer era matriculado para o tratamento, hoje esse número é reduzido a 6, 7, no máximo 10, o que é uma coisa muito ruim. E para você ter uma ideia, Fernando, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, nessa época, todos nós tínhamos pelo menos mais de 10 hospitais públicos federais e todos eram hospitais de excelência. Eram hospitais que não ficavam a dever a nenhum hospital do mundo em termos de assistência médica hospitalar. Hoje, com o passar do tempo, o que é que nós observamos? Observamos que esses hospitais estão todos sucateados, todos funcionando muito mal, e todos começaram a sua decaída justamente, nós temos que reconhecer isso, a partir do governo Sarney para cá. Então o que a gente observa é o seguinte: enquanto o país esteve nas mãos dos militares, nós tínhamos uma saúde muito boa, nós tínhamos que reconhecer isso. Embora no princípio eu fosse contra, hoje eu reconheço que eu estava errado naquela ocasião. Então naquela ocasião nós tínhamos um sistema de saúde público muito bom, nós tínhamos um sistema de segurança bom, nós tínhamos um sistema educacional também muito bom, e a partir daquele momento, pode ser coincidência, mas não acredito que seja, tudo no Brasil começou a cair, a andar mal. Então hoje, para você ter uma ideia, infelizmente, mais de 90% dos nossos políticos, em qualquer esfera, né, seja na esfera executiva, na legislativa, até mesmo no judiciário, todos eles têm algum comprometimento. Ou seja, hoje há alguns trabalhos mostrando que mais de 90% dos nossos políticos são corruptos, ou estão envolvidos com alguma investigação sobre corrupção. E quando eu estive agora no ano passado na Europa, o europeu e o americano não conseguem entender como o Brasil é um país tão grande, né? Tem todos os seus ex-presidentes envolvidos em algum tipo de investigação, né? Onde nós temos o presidente atual envolvido, nós temos o presidente da Câmara envolvido, o presidente do Senado envolvido, o judiciário, infelizmente, também envolvido. Então, tudo isso repercute em cima do povo. E ontem essa medida de aumentar o preço da gasolina é a medida mais medieval que existe. Vocês se lembram que na época do medieval, quando havia qualquer aumento, qualquer problema social, qualquer crise, a primeira coisa que o pessoal fazia é aumentar
aumentar os a impostos, boca do leão. os impostos. Então, na realidade, hoje o nosso problema é um problema educacional. Com Ou certeza. seja, falta ao povo brasileiro educação política. Eu não sei se você se lembra, antigamente nós tínhamos uma matéria no colégio chamada Organização Social Sim, e Política moral e Brasileira. cívica. O SPB. não é? Também moral e A cívica. OSPB. Então, naquela ocasião, era ensinar nas escolas, para a criança, a importância, né, de nós sabermos eleger os nossos representantes. Então, infelizmente, foi tirado das escolas e hoje o pessoal vota em quem? Jogador de futebol, vota em cantor, vota em pessoas que têm uma certa liderança, vota em pessoas que têm algum charme, e é uma coisa estupidamente errada, né? Então, para você ver, o europeu, o americano, na hora que ele está votando, ele acha que o momento mais importante da vida dele é escolher o seu representante político. Porque, na realidade, na hora que você está votando em alguém, do vereador ao presidente, você está passando a procuração da sua vida para aquela pessoa. Claro, claro. O Michel Mené, aí no meio desse imbróglio todo, aumenta-se o imbróglio porque a justiça abocanhou 9 milhões que ele tinha numa conta ao presidente Lula. Eu, sinceramente, fico impressionado. E aí estão perguntando a origem. Aí o presidente Lula disse, não, a origem são de palestras que eu fiz a R$200 mil cada uma, e seria de 71 palestras, o que não bate a conta, porque 2 vezes 7, 14, não 9 milhões. Agora, aquela história, e aí o delator, que sempre existe um agora, a delação premiada, disse que na verdade não são 9 milhões, que ele teria 27 milhões. No meio de tudo isso, Moro convoca outra vez para digamos, um depoimento o presidente Lula. Como é que a gente vai ficar nessa história? Vai ficar que o Lula nunca sabia de nada, né? O Instituto Lula desconhece, né? Então é sempre aquela coisa. E hoje você vê a má gestão, o governo querendo, por exemplo, passar a reforma da Previdência a qualquer custo, dizendo que a Previdência está falida. Só em publicidade já investiu mais de 150 milhões só para falar de reforma da Previdência, mas não tem dinheiro para a Previdência. Aí aumentam os impostos, PIS, COFINS sobre a gasolina, por falta de competência e gestão financeira. E hoje a gente está num país que, se você não tem dinheiro para ficar num sírio-libanês ou num hospital de referência particular, a população perde o direito de ter câncer, né? Perde o direito, porque a partir do momento que você não é tratado, você não é matriculado, você não entra na fila, você perde o direito de ter câncer, porque se você tiver, você vai morrer. Em relação, perde o direito de tratar o câncer. Em vez de tratar o câncer, de prevenir aquilo que eu já falava. A falta de educação que parece que interessa a alguns ali. Com certeza. A massa de manobra, é fácil. Massa de manobra. Não pensa... Aí você não sabe quem que você coloca no poder. Falta de orientação na hora de votar, aliado à falta de educação, à manutenção da falta de cultura. Então, tudo raiz do mesmo problema. Agora você vê, matérias como SPB, moral e cívica, deixaram de existir. Agora, na época que essas matérias existiam, engraçado que os candidatos que são eleitos passaram por esse tipo de matéria, e parece que essa meia dúzia de laranja podre que hoje tomaram conta do Congresso Nacional de Brasília acabaram com realmente tudo que tinha para poder se perpetuar no poder, porque o projeto, independentemente de ser PT, PMDB, PSDB, DEM, não interessa, parece que o projeto é sempre de perpetuação no poder. A partir do momento que o deputado, que o senador, que o judiciário são servidores públicos que têm que trabalhar em prol do povo, em prol do país, e receber para isso, deveriam até trabalhar de maneira voluntária e receber apenas uma verba suficiente para sobreviver, e não verba paletó, verba gabinete, verba assessora, verba de segurança, verba... Ele não vai pagar o imposto da gasolina. Ele não vai pagar o imposto da gasolina, né? Então, deveria receber de forma voluntária, não deveria ser um salário de autoexpressão, e jamais deveriam sair mais ricos do que entraram lá dentro, porque as pessoas que deveriam trabalhar em prol do povo deveriam fazer isso de maneira filantrópica. É verdade. E Samira, cá para nós, o cara ganhar 200 mil, é claro que todo presidente, quando sai da presidência,
acaba sendo convidado para, digamos assim, palestras e palestras remuneradas. Isso acontece também com o Fernando Henrique. Mas é uma coisa curiosa, porque aqui na vida particular é difícil você perceber cachês vultuosos como esse, de R$200 mil para o cara fazer uma palestra de 1h30. Eu fico até imaginando o que o ex-presidente Lula poderia ensinar, né? Me aterroriza um pouco, mas enfim. Eu acho que um problema sério do povo brasileiro, não é nem do povo, né, mas dos políticos, é o problema de amnésia, né? Então todos sofrem de amnésia. Eu fico até feliz do presidente Lula, do ex-presidente Lula, lembrar que esses 9 milhões, pelo menos esses 9 milhões são dele, né? Não foi detetado na conta, não foi. Então tem lembrado porque é óbvio, estava lá. É outra amnésia dele. E é o que o Michel falou, né? Esses políticos todos passaram por matérias, essas matérias que nós comentamos, o SPB, Moral Cívica, né? Esqueceram também o que aprenderam, né? Então a gente cai na velha história de que o básico é a educação, não tem jeito. Será que só a gente percebe isso? Não é possível. A gente tem que aproveitar o que os outros países fazem de melhor. Essa semana mesmo estivemos conversando sobre a Coreia do Sul, o próprio Japão, que é um país destroçado pela guerra, e está hoje. Com base em quê? Com base na educação. Não é possível. Agora não me interessa educar o povo. Porque o povo educado, o povo tem muito mais discernimento. O povo vai numa internet e vai olhar o histórico daquele político. Esse aí tem isso aí? Não, esse está fora. Então mais de 90% dos políticos envolvidos em casos de corrupção, de malversação, como o doutor Hernani falou, a gente temos que alijar. No ano que vem é a nossa grande oportunidade de tirar esse pessoal daí. Porque não é possível, que o projeto não parece que é de perpetuação, mas é um projeto de perpetuação. Quem entra para se dar bem. A grande maioria entra para se dar bem, entra para colocar todos da família empregados, pelo menos eles serão empregados nesse mar de desempregados que nós temos. Então é desolador a falta de educação, a falta de comprometimento dos políticos com a educação. Não tem, eles tapam um buraco. Fiéis, muito mais gente na universidade, gente não é disso. Tem que começar. O problema é a qualidade da universidade também. Qualidade de tudo, né? É de pequeno que se torce pepino, né? Assim que se fala. Então é de pequeno que temos que orientar, até com relação à saúde pública. Olha, eu vou passar uma pergunta para o Hernani Sampaio e vou dizer o que eu penso disso como homem de imprensa. Passou despercebido, ou então de repente houve comprometimento, a frase quando o Joesley, daquele grupo Friboi, do JPS, sei lá que JBS, né? Quando denunciou todo mundo, jogou no ventilador, como se diz, e houve um momento em que o Aécio Neves estava pedindo R$2 milhões, né? Para despesas pessoais. Imagine se alguém quiser me dar R$2 milhões para despesas pessoais, sem comprometimento, a gente aceita até para ajudar, por exemplo, entidades de caridade que estão necessitadas, a filantropia, mas não, aí no caso era pessoal. E aí o Joesley, não sei se vocês se recordam, falou assim, escuta, mas quem é que vai pegar uma coisa parecida? Quem é que vai apanhar os R$2 milhões? Eu disse, tem que ser o fulano, e esse fulano me parece que era cunhado dele, uma coisa assim, porque tem que ser alguém que a gente possa matar antes da delação premiada. O Hernani, eu achei isso de uma gravidade que não foi tratada, a imprensa abafou rapidinho. Quer dizer, meu Deus do céu, mesmo que tenha sido uma fala de mau gosto, né? Meu Deus do céu, isso na boca de uma autoridade que quase chegou à presidência da República é tão decepcionante quanto os 9 milhões na conta do Lula, não é? É uma verdade, porque o Fernando, o brasileiro tem que começar a pensar no seguinte, no processo da corrupção, o brasileiro e o Brasil são roubados duas vezes. Porque o processo da corrupção nós temos o corrupto e o corruptor. O corruptor, aquele dinheiro que ele dá para os corruptos não é o dinheiro do bolso dele, é o dinheiro que já é roubado do Brasil, através do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e de outras instituições. Então o povo brasileiro é roubado duas vezes. Então no processo da corrupção todos são bandidos, o corrupto e o corruptor. Claro. E o brasileiro tem que colocar na cabeça que aquele dinheiro é o dinheiro dele, do povo brasileiro. É o dinheiro que vai fazer falta à saúde, à educação, à segurança, não é? Vai causar o desemprego. Hoje nós temos 18 milhões ou mais de brasileiros desempregados. Por quê?
quem é o grande culpado? São os corruptos e os corruptores que fizeram esse processo chamado corrupção, que graça no Brasil, desde a época do Sarney até hoje, infelizmente. Então isso é um absurdo que, na realidade, só o povo brasileiro é que vai se conscientizar disso. O povo brasileiro, a Margaret Thatcher já dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo. Então, quando existe a corrupção, aquela corrupção é o dinheiro que foi roubado do povo. Então, o que acontece, infelizmente, hoje, se nós procurarmos um candidato a presidente do Brasil, nós não temos. Não tem. Por quê? Porque o próprio governo, há mais de 30 anos, fez questão que o brasileiro continuasse analfabeto, né, da educação convencional, e analfabeto político também. Analfabeto político. Então você se lembra que há anos atrás havia o Mobral, É. que foi criado com o intuito de ensinar, né, alfabetizar as pessoas, e eles fizeram questão de acabar justamente para que o povo continuasse ignorante, não é? Ignorante, para que pudesse ser manuseado nas horas das eleições. E uma outra coisa foi o seguinte: no momento que foi retirado o ensinamento, né, da verdadeira política nas escolas, se impediu que surgissem lideranças. Verdade. Então hoje não tem mais liderança no Brasil, porque antigamente você se lembra que a liderança começava na escola, na infância. Eu fui presidente de um grêmio estudantil no Juiz de Fora. Exatamente. Então você via que na escola primária havia aqueles garotos que já tinham uma habilidade de liderança. Aquele garoto ia crescendo, até chegar a uma liderança na universidade, e daí então partir para a vida pública. E aí ele se cantava a vereador, deputado, senador e assim por dentro. Eram pessoas que tinham um objetivo político digno, né? Infelizmente no Brasil hoje, a nossa politicagem é uma coisa hereditária. Então nós temos um deputado hoje que já elege o seu filho, daqui a pouco elege o seu neto, daqui a pouco elege o cunhado, elege a mulher. Então o negócio ficou fechado num grupo extremamente criminoso que tem esse intuito de usar a política para empregar todos os seus parentes, para satisfação seja como pessoal, parlamentares, seja como assessores parlamentares. Então, infelizmente, hoje, para você ter uma ideia, um deputado tem pelo menos 40, 50 assessores, e todos eles mamando as tetas, né, do governo brasileiro. Então, infelizmente, hoje falta no Brasil educação, falta alfabetização política e convencional, e falta no Brasil uma formação de lideranças que tem esse objetivo de querer ajudar o Brasil, ou seja, exercer a verdadeira função do político. Que hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos político. Não temos. Nós temos bandidos que viraram políticos. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar. Eu espero que não seja a totalidade deles, ô Michel. Só vou passar para você um abraço para o Haroldo Barros, que está nos vendo nesse momento, para o Fábio Oliveira, para o Diego Teixeira, para a Marisa Nunes, para Teobaldo da Silva, que mora no Paraná, não disse a região. Um abraço para Luísa Antonelli. Alô, Luísa, um abraço para você, querida, muito obrigado. Para Tônia Elizabeth, lá em Miami. Abraço também para o professor Jorge Trigo, que está nos vendo em Lisboa. Alô, Jorge Trigo. E um abraço também para a Marion Duarte e a nossa querida Vera Lúcia, que está, a velhinha, as duas irmãs. A Marion, uma grande cantora, ela está hoje em Fortaleza, né? E também acompanhando a gente. Muito bem. Ô Michel, e aí, qual é a solução, Michel? Tem essa solução? Eu vou mais a fundo. Mais do que mamar nas tetas do governo do Estado, eles mamam nas nossas tetas e sem o nosso consentimento, né? Então, porque na verdade não é o dinheiro público, é o dinheiro do público. É o dinheiro do público, da população. É como ele disse, é o nosso dinheiro. Então a população ela realmente tem que ser mais inteligente. Era o que eu já vinha dizendo, é a manutenção da falta de cultura para você usar a população como gado e massa de manobra. E hoje isso ainda está se tornando mais perigoso, porque você está aplicando em material educativo, você está aplicando dentro das escolas políticas doutrinatórias, que é uma verdade, onde você vai querer ensinar até no exercício de matemática a aplicação de um bolivarianismo, a aplicação do comunismo. Você aproveita uma maneira de colocar isso tudo dentro das matérias, dentro de um Enem, dentro de um programa de universidade. E a Samira falava há pouco também a respeito do FIES.
FIES também é você passar um recibo, né? Que é o financiamento para o ensino superior. Se a gente tivesse uma faculdade pública onde todos tivessem acesso e fossem excelência, igual era na época dos meus pais, você não precisaria forçar a barra para que as faculdades particulares tivessem que aceitar o estudante de baixa renda que não foi absorvido pelo ensino público, porque de repente o estudante que fez cursinho, filhinho de papai, playboy, o que quer que seja, e que tenha tido acesso a uma educação de qualidade lá no primário, né, hoje nível abaixo do nível médio, roubasse a vaga pública de quem precisa lá na faculdade, e o empresário que quer montar sua faculdade particular e ter o seu dinheiro, a sua empresa, faculdade particular, ter que aceitar o estudante de ensino público por uma incompetência do governo. Eu não estou dizendo que o estudante de ensino público não deva ser aceito na faculdade particular. Sou a favor de política de bolsas, a política de cota social, não a política de cota racial. Deixo isso bem claro, a favor de política de cota social, mas eu sou mais ainda a favor daquela política que torne de novo a faculdade pública referência e que todos tenham acesso a ensino público, e não que o dono da empresa, um empresário, dono de faculdade particular, tenha que entubar porque o governo não tem competência para se estabelecer. Eu acho que volta aquele velho ditado: quem não sabe brincar não pode descer para o playground. É verdade. Meu caro Hernando Sampaio, eu sempre digo isso, mas virou lugar comum, né? Quando o programa é bom, passa rápido demais. E eu quero agradecer a sua presença e desejar aí a você um belo dia e as suas palavras finais. Não, eu que agradeço ao Fernando, à Samira, né, o convite. Para mim é um prazer muito grande. É nosso. Né? E na realidade sempre é bom nós passarmos nossas informações, né, nossos pensamentos, no sentido de que nós tenhamos um Brasil mais justo, né? Porque na realidade a coisa mais importante de um povo é cumprir os seus deveres, mas também ter os seus direitos ressarcidos, voltados para ele, né? Os direitos sociais, os direitos médicos, os direitos educacionais, o direito de cidadania e assim por diante. Então, nós temos uma missão aqui na Terra. Nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, nós temos essa obrigação moral e cívica, né, de passar essas informações para as pessoas menos instruídas do que nós. Então, isso é uma coisa fundamental, porque eu falo sempre, o conhecimento é um bem que nós temos e ninguém nos tira. Pode tirar o nosso dinheiro, pode tirar as nossas propriedades, os nossos empregos, as nossas propriedades, né? Mas jamais vão tirar o nosso conhecimento e a nossa dignidade. Perfeito, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Michel Belay. Eu que agradeço. Palavras finais, por favor. Eu que agradeço. Lembro a todo mundo que, além da minha empresa de assessoria e marketing esportivo, eu também estou com uma rádio web. E qual é a empresa e qual é a rádio? A empresa é MCJ, Assessoria e Marketing Esportivo, que visa ajudar novos jogadores e também trazer jogadores de outros países para cá. E a rádio é a radiomaiscarioca.com.br, que é ligada a uma rede de afiliados e ligada a uma rádio de São João de Meriti, que é a Rádio Alternativa Mais FM. Do meu querido amigo Jorge da Mata. Nosso querido Jorge da Mata. Você sabe que o Jorge foi meu operador durante 4 anos. Verdade. E a gente transmite o futebol dos 4 grandes clubes do Rio. Ontem mesmo estava em Mesquita transmitindo o empate do Fluminense. E sábado estaremos na Ilha do Urubu transmitindo, quem sabe, a vitória do meu Mengão. Muito bem. Samira Valente, palavras finais hoje. Agradecer aos nossos convidados, sempre brilhantes, né? Marcando encontro coisa boa, né? Às 8 da manhã. E sempre desejando que o Brasil se torne de fato uma democracia, começando, por exemplo, pelo voto não obrigatório. É verdade. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Jean-Moel Oliveira. Acho que houve algum problema que ele não pôde vir no dia de hoje, mas se Deus quiser, na sexta-feira estará conosco. Samira, por favor, mostra esse livro aí, desse livro que ainda você encontra na livraria Saraiva, né? Através do site da Saraiva. Desculpa, querido, eu não virei a câmera. Tá aí, ó, saraiva.com.br, 50 anos de comunicação, que foi o meu
primeiro livro. Se você quiser adquiri-lo, é saraiva.com.br. Nesse livro que conta a minha história, tem alguns poemas que eu cometi. Então, tem esse aqui, a tal, para a gente fechar no dia de hoje. Eu tenho procurado divulgar livros os mais diversos, inclusive esse que é muito bom, que é do meu amigo Rubens Teixeira, que é o secretário do Meio Ambiente e Conservação do Rio de Janeiro, que é o livro Como Vencer Quando Você Não É o Favorito. É muito bom, é muito interessante o livro dele. Muito bem, e aí desse meu livro eu vou trazer para vocês esse poema que diz o seguinte, chama-se A Tal. Quando criança, a gente vê o mundo como se fosse só da gente. Coisas feitas a girarem à nossa volta e a certeza de que no mínimo somos o máximo. Mais crescidinhos, na topada do pé, a gente desconfia de que no mínimo a coisa dói e como dói. E aí chega a adolescência, com ela a vontade toda de resolver os problemas do mundo e com eles, quem sabe, nossos próprios dilemas. Já se sabe da fragilidade da vida, ou pelo menos já nos assustamos com o desastre, o assalto, a violência e até a morte. No entanto, ainda achamos possível modificar alguma coisa. Certeza a gente não tem, mas tenta. E mais uma vez vem a topada que não é mais do pé. Agora é na cabeça e vem de frente. A gente bate e se debate. Só então descobre-se que a adolescência já se foi e quase ou nada a gente mudou. Vão-se quase todos os sonhos, ficam alguns e garbosamente começa o adulto que habita em nós. Eita, guerreiro errante! Eita, sujeito fadado ao sucesso e ao insucesso. 10 anos passados e passados dos 30, a gente não mais se convence de que a força da vontade basta para vencer. Aí muda alguma coisa dentro de nós. Não se sabe o quê. Alguns dizem que chegou a ela a idade da razão. Outros que a velhice está chegando. O que importa agora é viver e deixar viver. Somente em último caso, quando não tiver mais jeito, lutar pela mais digna das lutas. E aí, sem dúvida, arriscar o que nos resta de arriscado. Porque afinal, em avançada idade, passados trejeitos e vaidades da juventude, só nos resta de precioso a chamada dignidade. Amanhã não tem. Segunda-feira, às 8 horas. Beijo grande a todos vocês. Obrigado.